Você conhece Brian Clough? Então, esse foi um dos maiores gênios da história do futebol mundial entre os técnicos. Levou um clube desse tamaninho a ser campeão da Europa. Você vai conferir agora aqui no canal do Augusto Carpazano. Bem, gente, hoje eu vim fazer um post falando a respeito de um treinador muito conhecido da Inglaterra, pouco conhecido aqui no Brasil, principalmente para quem nasceu aí depois da década de 80, mas com certeza muito famoso entre os amantes do futebol e também daqueles que nasceram entre as décadas de 50 e 60. Eu estou falando de Brian Clough, nascido na cidade de Derby, na Inglaterra, o ex-jogador do Middlesbrough, centroavante do Middlesbrough, teve inclusive um ótimo aproveitamento, um jogador que marcou 251 gols em 273 jogos, uma média absurda, 0,9, né, por jogo. O Claude acabou tendo a sua carreira como jogador precocemente encerrada por questões físicas. Ele acabou sofrendo uma entrada muito dura de um zagueiro. Na época ele já vinha com problemas no seu tornozelo e acabou encerrando a carreira com 27 anos. Depois disso, foi aperfeiçoar-se no conhecimento tático de futebol e acabou se tornando treinador de futebol. Passou por alguns clubes pequenos, mas foi no clube da sua cidade, da sua cidade natal, o Derby County, que ele acabou tendo seu grande início de carreira como treinador. Não digo o ápice, porque o ápice foi um pouco mais para frente, eu vou contar para vocês. No Derby, Claude acabou levando um time pequeno, com jogadores modestos, a ser campeão inglês, ficando à frente de gigantes do futebol inglês, como Liverpool, Manchester United, Arsenal, entre outros. Inclusive, nesse campeonato do ano de 70, da temporada 69-70, o Derby, que conquistara seu primeiro título, ficou a um ponto à frente do Liverpool, que foi o segundo colocado, que era o grande time inglês daquela época, até hoje a maior torcida da Inglaterra, o time da terra dos Beatles. Com isso, ele classificou a equipe para a Champions League, na época Copa dos Campeões da Europa, e parou apenas na semifinal, perdendo para a Juventus, que seria vice-campeã da Europa, naquela temporada 71-72. Perderia para o Ajax, do Johan Cruyff. Com isso, Claude acabou escrevendo seu nome na história e credenciou-se como um dos grandes treinadores daquela época. Porém, Claude tinha uma coisa peculiar. Além de seu jeito durão, ríspido, disciplinador que ele tinha, o que ele gostava realmente era de clubes desacreditados, jogadores desacreditados, que ele moldara da sua maneira. Ele não gostava de medalhões, seus times geralmente eram com jogadores. Ele criava os medalhões do futebol. Numa época de difícil acesso de internet, né? Na década de 70, a internet naquela época era coisa só da NASA, né? Só a NASA tinha esse acesso à rede mundial. O Claude ficou pouco conhecido no mundo, mas ele tinha essa característica que era uma coisa bem legal, de não gostar de trabalhar com jogadores muito conhecidos. Depois que ele saiu do Derby, ele acabou assumindo o Leeds United. E no Leeds ele não teve uma carreira tão brilhante, acabou, depois de poucos meses, saindo do clube. E deixou o clube, inclusive, numa boa situação no campeonato. Na época o Leeds estava em quarto lugar no campeonato, à frente também de gigantes do futebol naquela época, como o Everton, como também naquele campeonato o Manchester, que estava atrás do clube de Leeds. Após isso, no final da década de 70 já, né, no ano de 76 para 77, ele assumiu um outro clube na segunda divisão, o Nottingham Forest, e nesse clube ele fez o seu nome, fez sua grande carreira, e
Inclusive, para quem não sabe, o Nottingham é um time adversário do Derby County. Então ele foi tido na cidade de Derby como um traidor, enfim. Mesmo assim, ele tem duas estátuas. Uma na cidade de Derby, outro na cidade de Nottingham. Isso também é um fato bem curioso. Cidades vizinhas, separadas por poucos quilômetros, e tem duas estátuas desse grande treinador. E no Nottingham, ele levou o Nottingham à primeira divisão, levou o Nottingham a ganhar 2 campeonatos ingleses e também uma Copa da Inglaterra. Além disso, 2 Champions League, na época, a Copa dos Campeões da Europa. Ganhou na temporada 78-79 e na temporada 79-80, sendo bicampeão. Claude realmente era um técnico fantástico. Trabalhava com jogadores pouco conhecidos e tinha grandes resultados. E sobre esse time do Nottingham, que eu vim trazer a prancheta falando a respeito. Deixa eu mudar aqui, gente, um pouquinho aqui a minha iluminação, só para não dar reflexo. Aqui assim fica melhor para todo mundo ver. Esse time do Nottingham, o único jogador mais conhecido que tinha, realmente, era o seu goleiro, o Peter Shilton, que foi goleiro da Inglaterra durante muitos anos, né? Um dos grandes goleiros da Europa, inclusive no bicampeonato do Nottingham, no primeiro campeonato não. Mas no bicampeonato europeu, o Shilton foi, sem dúvida, o grande jogador daquela final contra o Hamburgo. Realmente, o Shilton foi o melhor em campo. Eu vou deixar os 2 jogos na descrição, os 2 estão com narração em inglês. Vou deixar na descrição para vocês, vale a pena assistir o jogo, não precisa de narração para perceber a genialidade desse time. Então, o Shilton no gol. Lateral direito, o Anderson, que era um jogador bem alto, marcava bem, apoiava razoavelmente, mas era muito forte fisicamente. Lloyd, Burns, Clark na lateral esquerda. Você pode ver que eu estou falando de jogadores que muitos nem conhecem. Meio campo, com o McGovern, o Boyne, o Francis, que foi um dos grandes jogadores, inclusive foi o autor do gol do primeiro título na final na Alemanha, contra o Malmo da Suécia. Robertson, também outro grande jogador da Inglaterra, grande ponta esquerda, meia esquerda, atacante. Ele fazia bem esse lado esquerdo aqui, junto com esse camisa 10 aqui, o Woodcock, que também era um jogador que às vezes invertia de posição com ele e acabava fazendo um inferno na vida dos laterais direitos das outras equipes e também dos volantes pelo lado direito. E aqui no ataque, o Birtle, que era um centroavante pequenininho, mas que dava um trabalho danado. Interessante nesse time, pessoal, é que quando vinha para o ataque, ele vinha com muita força. Dentro da grande área, só para fazer uma simulação aqui para vocês, sempre chegava dessa maneira. Por exemplo, estou fazendo aqui uma jogada pelo lado direito entre o Francis e o Anderson. O Boyer era um jogador que chegava bastante. O outro volante também chegava. E ele avançava aqui seus zagueiros, ficando aqui o Lloyd um pouquinho mais na sobra. Vinha para o ataque mais ou menos dessa maneira. Observe que ele chegava com 3 jogadores dentro da grande área, mais 2 jogadores no rebote. Isso aqui não era apenas jogada trabalhada. Esse time marcava muito forte no meio campo. Saía num contra-ataque muito rápido. Muita velocidade, principalmente com os 2 pontas, o Francis e o Robertson, que eram 2 jogadores de altíssima velocidade, que vinham para o ataque com muita força física, junto do Anderson, que era um lateral que apoiava bem, e o Clark do outro lado, que era um jogador que guardava mais a posição, principalmente porque a jogada do lado esquerdo era mais entre o Robertson e o Woodcock, que era um jogador canhoto, muito habilidoso, bom jogador. Esse time, gente, era um time que, para comparar aqui no Brasil, com todo respeito devido a essa equipe que eu vou comparar, mas era mais ou menos aqui como se fosse o São Caetano, mais ou menos. E esse time aqui foi bicampeão da Europa. Não disputou a final do Mundial de Clubes contra o Olímpia
na temporada de 79, porque alegou muita violência do time paraguaio. Na época, inclusive, foi o Malmo que foi disputar, e o Olímpia, na época, inclusive, foi campeão em cima dos suecos. Na temporada de 80, disputou contra o Nacional do Uruguai, e o time azul e branco do Uruguai, né, que tinha lá seu capitão Hugo de Leon, um grande zagueiro também da história do Grêmio, acabou vencendo esse time do Brian Clough, marcando principalmente esses dois jogadores, essas duas jogadas, entre Anderson e Francis, e do outro lado, entre Woodcock e também o Robertson. O treinador Brian Clough acaba escrevendo seu nome na história, principalmente como um grande disciplinador. Porém, diferentemente, né, dos treinadores brasileiros chamados disciplinadores, ele era um disciplinador que jogava de maneira ofensiva e escreve sim seu nome na história. Esse vídeo fica aí registrado o pedido do Francisco, que está inscrito no meu canal, faça como ele, inscreva-se no canal. Ele fez um pedido, assistiu o vídeo que eu fiz falando a respeito do carrossel holandês, né, do seu treinador, um dos grandes treinadores, uma das referências mundiais, ao lado de Gustav Sebes, ao lado de tantos outros, e ele acabou me pedindo para falar de Clough, que é um treinador que realmente é pouco visto, pouco valorizado no mundo, mas sim escreveu seu nome na história. O Clough, que acabou falecendo em 20 de setembro do ano de 2004. Gostou? Então, deixe seu joinha, curta, compartilhe, se inscreva no canal, faça como o Francisco, faça seus pedidos a respeito dos vídeos mais interessantes para você. Muito obrigado a todos e até a próxima!